Oi, pessoal, tudo bem? Na matéria de ciências, na página 51, a gente vai falar hoje sobre o solo, tá certo? E vamos aprender sobre essa nova matéria, né, esse novo assunto. Então, vamos lá. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica, oriunda da decomposição de animais e plantas. Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas e a sua composição interfere diretamente na produção agrícola. Pessoal, quando a gente fala aqui, falou oriunda, né? Ela vem, tá certo? Da decomposição de animais e de plantas, como vocês podem ver, tá bom? Não é exatamente só areia, como a gente imagina, tá certo? É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos de origem vegetal, por isso devemos cuidar bem dele. Todo solo, após a colheita, deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a razão pela qual devemos ou podemos verificar no campo os tratores ou arados revolvendo a terra e adubando-a de acordo com a plantação. Quando eles vão fazer essa parte, né, de arar ou até mesmo da adubação, tem que ser feito dependendo do tipo de solo. Temos alguns, a gente vai conhecer ainda. E também temos os tipos de plantações. Não é o mesmo material que eles vão utilizar, tá certo? Vamos aqui olhar nesse quadrinho rosa e diz assim, ó. Saiba mais. Erosão é o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo, causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, retira do solo sua proteção. Com isso, o solo fica vulnerável e pode sofrer com a ação das chuvas e dos ventos. Devemos ter bastante cuidado com a questão do solo, né? Porque sabemos que tanto frutas, legumes, entre outras coisas que a gente pode retirar, né, do solo. Então a gente tem que ter esse cuidado, caso contrário, a gente só vai estar desmatando ele, na verdade matando o solo, retirando dele suas propriedades. Então, assim como as plantas precisam de algumas coisas para que elas possam viver, os animais também, o solo, por sua vez, também vai precisar. Então, a gente precisa saber exatamente, não é só, vou cavar um buraco ali, isso, aquilo, outro, porque muitas vezes, conforme você for fazer determinado local, você vai estar prejudicando a vida do solo, né? Então, temos que pensar direitinho antes de fazer qualquer erro, né? E aí, pessoal, vocês aqui na página 52, 53, tem uma atividade para fazer, tá bom? E aí, a gente já viu o solo. Agora a gente vai falar sobre o subsolo, tá bom? Porque é um conteúdo pequeno, então dá pra gente dar continuidade aqui, tá certo? Então, vamos lá. O subsolo é a camada que se encontra logo abaixo do solo e é formado por rochas, minerais diversos e água. Essa parte aqui, pessoal, ó, deixa eu explicar aqui para vocês, tá vendo? Esse é o solo. O subsolo, ele está embaixo do solo, tá bom? O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas. O homem também explora o subsolo para retirar as riquezas minerais ali encontradas, como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e semi-preciosas. Vamos aqui na página 55. O minério de ferro, por exemplo, é utilizado para a fabricação de produtos, peças, máquinas e equipamentos. O ferro, né, o bruto, como a gente chama, como é retirado da natureza, extraído da natureza, e aí as coisas que a gente pode fazer com eles, né? A gente pode fazer parafusos, panelas, portões, entre outras coisas, tá bom? Bem outras coisas. Vamos lá. Os minérios podem ser encontrados em forma líquida, como o petróleo e a água mineral. A todo local em que a riqueza é extraída do subsolo, dá-se o nome de mina. Atualmente, existem muitas perfurações para se retirar água do subsolo.
Verdadeiras minas de água existem em camadas profundas do subsolo que, ao serem perfuradas, jorram água. São chamados poços artesanais, tá? Ou artesianos. A gente chama das duas formas, né? Mas o livro da gente apresenta artesianos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês a importância. Como eu falei, né, do solo, voltando aqui para nossa imagem, acima, né? Essa é a parte do solo e essa é a do subsolo. No solo, geralmente, pessoal, a gente não vai encontrar muita coisa assim, a não ser plantações, né? Ou até mesmo alguma coisa que a gente possa cultivar e colher logo depois, né? Depois de um tempo. Mas principalmente embaixo do subsolo. Aqui em cima é até fácil de a gente cuidar, né? Por exemplo, você tirou, vixe, eu tirei a grama. Eita, o que eu tenho que fazer agora para essa grama crescer novamente? Mas e quando você afeta embaixo? Né? Muitas pessoas vão fazer perfurações, vão atrás de minérios. Não é em todos os locais que tem minério. Tem que saber, né? Então não adianta você sair furando o solo por aí atrás de minério, de riquezas, que não é bem assim, tá? Então devemos ter sim cuidado, ter esse cuidado com o subsolo também, tá bom? Porque debaixo dele é praticamente onde é mais rico do que o solo. O solo a gente vai encontrar plantações, entre outras coisas, mas é embaixo dele que é retirado, ele tira o nutriente daqui de baixo, assim como também as raízes das plantas, né? Elas estão tirando daqui de baixo, é do subsolo, não é daqui de cima, não. As raízes delas ficam aqui embaixo, tá certo? Então, vamos prestar um pouco mais atenção, se caso, né, a gente lide diretamente com o solo e o subsolo. Página 56. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que eles fornecem. Então, vamos aqui. Aqui nesse primeiro quadro é o carvão mineral. O carvão mineral é utilizado para aquecimento de fornos em indústrias de diversos setores, como siderúrgicas, indústrias químicas e usinas termoelétricas. Aí no quadro de baixo, né, o do meio tem assim, ó, pedras preciosas empregadas na fabricação de joias, como brincos, colares, pulseiras e etc. Petróleo. O petróleo é utilizado para produzir gás de cozinha, parafina, asfalto e combustível, como o óleo diesel e a gasolina. A quantidade e variedade de minerais contidos no subsolo são provenientes da formação geólica, formação e estrutura do subsolo daquele local. Nesse sentido, o Brasil é privilegiado, pois apresenta um grande potencial na produção de minérios. Dentre os muitos tipos de minérios, destaca-se a produção de ferro, estanho, alumínio, manganês e ouro. Pessoal, esses nomes que eu acabei de falar, um pouco estranhos, né? A gente conhece praticamente mais o alumínio, o ouro e o ferro, mas o estanho e o manganês também fazem parte. Então, eles, né, todos esses daqui são retirados dessa parte aqui de baixo. Eu não tô falando que se algum dia, né? Ah, gente, aqui já ouvi falar que tem ouro, vamos supor. Aí você vai cavar um buraco e vai achar. Não é bem assim. As fendas, muitas vezes, precisam ser maiores. Não é só um buraquinho que passou do solo, não. É um pouco mais fundo, tá, pessoal? Então, vocês têm que prestarem atenção nisso, entendeu? Não é exatamente cavou, tá lá. Não é bem assim. Página 57, vocês têm uma atividade para resolver também. E na página 58. Assim que terminar, pessoal, me manda a foto da atividade, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje, falando sobre o solo e o subsolo. Eu espero que vocês tenham entendido.